Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas de história, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a sociedade francesa às vésperas da Revolução. Lembrando que nós estamos tratando um pouquinho sobre as correntes iluministas e as suas influências ao longo dos movimentos revolucionários do século XVIII. Essa nossa aula corresponde à aula número 15 do nosso módulo 7 da apostila número 2. Vamos lembrar então o contexto histórico em que a França era um país absolutista ao longo do século XVII e do século XVIII. O rei governava naquela época com poderes absolutos. Controlava a economia, a justiça, a política e até mesmo a religião, onde se dizia que havia um só rei, uma só fé e uma só lei. Então, a coroa, a cruz e a balança e a espada da justiça. A França ela serviu como inspiração a vários outros regimes absolutistas no decorrer da história. Nós temos exemplos de monarcas que exerciam essa política e essa influência absolutista, como o próprio rei Luís XIV, que foi um dos maiores monarcas absolutistas da história. Também era conhecida como Rei Sol. Luís XIV ele governa a França de 1643 a 1715. E nesse período ele promoveu diversas mudanças econômicas, políticas no exército e também nos costumes dos franceses. Aí nós temos duas imagens que retratam bem a figura do rei Luís XIV, demonstrando então toda a sua autoridade. Uma imagem com os trajes reais, os trajes majesticos, e a outra com o traje militar, simbolizando a sua força e poder. Outros exemplos de monarcas absolutistas que nós tivemos na história da França, nós temos o Luís XV, filho de Luís XIV, e o rei Luís XVI, neto de Luís XV. Esses dois reis também governam a França com poderes absolutos, típicos daquele contexto. Porém, entre o período do rei Luís XV e do rei Luís XVI, nós vamos começar a ter mudanças de cunho social, política e mesmo de pensamento que vão levar então a colocar o antigo regime em uma situação já não tão mais confortável como era na época do rei Luís XIV. Porque o iluminismo começava então a ganhar força e essas monarquias teriam que sofrer profundas mudanças. Vamos entender o seguinte: a França do século XVIII, do período que nós vamos estudar, onde aconteceu a Revolução Francesa, ela era dividida em 3 estados. Nós tínhamos os grupos que eram privilegiados e os grupos não privilegiados. No primeiro estado, nós tínhamos o clero, os membros da Igreja Católica, que tinham forte influência política. Depois, o grupo da nobreza, antigos senhores feudais, a nobreza que cuidava então do campo, e também a nobreza palaciana. Nobreza essa que vivia basicamente às custas da população em geral. Essa população em geral pertencia ao grupo dos não privilegiados, onde nós tínhamos o terceiro estado, composto pela burguesia e pelo povo. Na burguesia, nós vamos ter também algumas diferenciações, pois alguns burgueses também correspondiam a camadas altas da sociedade, porém não tinham o mesmo status que os nobres, que estavam no patamar acima. Aí nós temos um exemplo de opulência em que as camadas mais altas daquela época viviam, como o próprio rei que vivia no Palácio de Versalhes, um grande exemplo da ostentação e do luxo promovido pelo absolutismo, onde essa sociedade não tinha nenhuma possibilidade de ser questionada até então. A divisão da sociedade francesa, como nós falamos então, era dividida em 3 estados. O primeiro estado era composto pelo clero. Contava basicamente com cerca de 20 mil religiosos, divididos em alto clero, composto pelos bispos, abades e alguns cardeais. Muitos desses eram proprietários de terra, assim como os antigos senhores feudais. E o baixo clero, que era formado por padres, monges
e abades de poucas condições. Geralmente eram esses que prestavam assistência espiritual e até mesmo caritativa com o grupo de pessoas que mais necessitavam, como o grupo do terceiro estado. Eram muitas vezes auxiliados por esses padres do baixo clero. Aí nós temos uma imagem que retrata um pouquinho dos membros do clero: cardeais, bispos, padres, abades, cônegos, monsenhores. O segundo estado era composto então pela nobreza. A nobreza era composta então pelos seus membros. Nós tínhamos a nobreza proprietária das terras e a nobreza de toga, que era composta geralmente por alguns altos burgueses. Esses compravam títulos do rei, o rei concedia a eles então benefícios. Muitos desses nobres já tinham títulos hereditários, que eram passados de pai para filho. Uma grande questão na nobreza é que a nobreza ela possuía o seu status e não precisava trabalhar, vivia de rendas. Mesmo o nobre, quando ficava pobre, por algum motivo, não deixava de ser nobre, continuava a ter o seu status social sempre acima das demais camadas populares. Aí nós temos uma representação da nobreza, tanto a nobreza da terra quanto a nobreza palaciana. E por fim o terceiro estado. Esse era o mais numeroso. Estava nele a maior parte da população francesa. Havia uma subdivisão dentro do próprio terceiro estado. Nós tínhamos uma burguesia, que era subdividida em outras 3 categorias. A primeira delas era a alta burguesia, formada por banqueiros e grandes empresários. Nas outras camadas da burguesia, nós vamos ter a média burguesia e a baixa burguesia. A média burguesia era composta pelos comerciantes locais, feirantes e demais outras atividades de comércio nas cidades, enquanto que a baixa burguesia era composta pelos pequenos comerciantes, comerciantes locais com pouca projeção social e também aqueles que desempenhavam alguns outros ofícios, como carpinteiros, alfaiates, dentre outras atividades mais voltadas à subsistência e à produção de bens de consumo popular. Além disso, nós vamos ter também, como membros do terceiro estado, os camponeses e as demais pessoas do povo, geralmente as pessoas mais humildes. O terceiro estado correspondia basicamente 85 a 95% de toda a população francesa naquela época. Aí nós temos uma imagem que representa um pouco o terceiro estado: burgueses, comerciantes e pessoas do povo, assim como camponeses. A situação na França do século XVIII, ela era de extrema injustiça social, porque justamente era pautado nessas políticas do antigo regime. O terceiro estado, ele era a maior parte das pessoas, como eu disse para vocês, formado então por diversos tipos de trabalhadores, urbanos, camponeses e além daquela pequena burguesia comercial local. Os impostos eram pagos somente por esse segmento social. E nessa cobrança de impostos se sustentava então as outras 2 camadas, tanto a nobreza quanto o clero. Além disso, dentro do terceiro estado, existia uma diferença de classe, que por vezes chegava a ter interesses completamente contrários e contraditórios também. Além do estado misto, somente os integrantes do terceiro estado arcavam com as taxas e impostos que sustentavam a monarquia francesa e todo esse sistema absolutista. Contextualizando novamente os estados e aquilo então que estava necessitando de reivindicação. Os estados gerais, então, novamente relembrando, eram compostos pelo clero, nobreza, burguesia e povo. O terceiro estado, diante de tamanha miséria, pobreza e desigualdade, passa a ter algumas reivindicações. Primeiro, a mudança do sistema eleitoral. Depois, a necessidade de haver igualdade de direitos. E, por fim, a votação de uma nova Constituição para a França, garantindo, então, assim, a maior participação do terceiro estado. Na charge ao lado, nós temos a representação clara do povo carregando o clero e a nobreza nas costas. Bom,
Agora é a hora da gente fazer então a nossa revisão. Lembrando que nós estamos vendo o módulo 7 da apostila número 2, a aula número 15, correspondente então à Sociedade Francesa às vésperas da Revolução. É importante a gente entender justamente esse contexto que nós vimos, onde nós temos camadas privilegiadas explorando as camadas mais populares. Porque vai ser justamente nesse contexto que irão surgir as revoltas que vão dar origem à Revolução Francesa. Não deixe de fazer as atividades propostas no plural, lembrando que estarei disponível para dúvidas, colocações na nossa aula ao vivo. Vejo vocês em breve. Um grande abraço. Lembre-se sempre que a história não para e as nossas aulas também não param. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.